SOS Cristianismo, capítulo 17. Pequeno Tratado do Amor, Sexo e Tabus. Item 1. Tudo é feito para o homem. O grande arquiteto do universo cria os seus bilhões de mundos e neles coloca leis para dirigir tudo. Tudo que existe é dinâmico, se move e está sujeito ao progresso. Nada é estacionário. Se o ser humano é um complexo corpo-espírito, então existem em nós duas realidades diferentes, não opostas, mas apenas diferentes. É por isso que nosso corpo deseja aquilo que nos dá prazer físico, material, enquanto o espírito pede prazer de ordem espiritual. Assim, Deus coloca a energia sexual no nosso corpo, depois coloca o desejo do convívio, da amizade e do amor. O espírito se alimenta do prazer espiritual como o diálogo, a troca de ideias e o companheirismo. A boa leitura e a delícia da poesia, por exemplo, são alimentos gostosos para o espírito. Mas o corpo desconhece esse prazer e só se satisfaz com prazeres ligados à terra. A união dos corpos físicos, o sabor do beijo, a alimentação saborosa, a água fria quando você está com sede, são os prazeres exigidos pelo nosso corpo. Sem dúvida, um dos maiores prazeres da vida material é o prazer do sexo. Esse prazer é coisa nossa, foi o Criador que nos deu. Temos o direito de usar tudo aquilo que Deus colocou na natureza. Com o passar do tempo, vieram alguns mestres, entre aspas, e ensinaram que o sexo é coisa proibida, pecaminosa, nojenta, diabólica. Sabemos como antigamente a coisa era cafona e careta. Os religiosos eram geralmente pessoas fanáticas e condenavam tudo como pecado, coisa feia, coisa imoral. Item 2. Enxada que não capina, enferruja. A enxada é feita para se capinar. Se a gente deixa a enxada de lado, com o tempo ela acaba sendo corroída pela ferrugem, porque ficou privada de sua função. Só que tem um detalhe muito importante, e que não deve ser esquecido. É o caso abuso. Toda pessoa inteligente sabe separar as duas coisas, uso e abuso. Por isso nós devemos distinguir bem essas duas realidades, usar e abusar das coisas. O uso das coisas é lei, é ordem. O abuso é desordem, é bagunça. Quando se usa o alimento, a água, o remédio, eles nos fazem bem. Mas se alguém come demais, bebe 2 litros de água de uma só vez, ou engole um monte de comprimidos de uma só bocada, aí a coisa pega. Em vez de ficar alimentado ou curado, a gente vai passar mal até morrer. E por que isso? Porque a gente abusou do alimento e do remédio. Pois com o sexo acontece a mesma coisa. Item 3. Fazer sexo não é fazer amor. A maioria dos seres humanos ainda está agindo pelo instinto, sem a devida responsabilidade pelos seus atos. E do mesmo modo como os animais fazem sexo quando sentem desejo ou apetite sexual, assim acontece com muita gente. Esse abuso traz consequências desastrosas, principalmente para o sexo feminino. O homem escravizado pelo apetite sexual quer fazer sexo a toda hora. São estúpidos, não são brutos e não medem as consequências dos seus atos. Os homens escravos do prazer só pensam naquilo e não dispensam nenhuma oportunidade de mostrarem que são machões. Agora nós perguntamos, e as consequências de uma relação sexual? Ora, quando acontece um encontro de 2 corpos, geralmente há a possibilidade de gerar um bebê. E agora, o que fazer com esse bebê? Sabemos que gerar uma criança é fácil, mas assumir a responsabilidade de criar e educar. É aqui que acontecem muitas tragédias no nosso mundo.
Alguns usam anticoncepcionais evitando a concepção, outros deixam acontecer para depois cometer o aborto. E todos concordam comigo que o aborto é um crime hediondo e imoral, não é mesmo? Pois é, o amor não mata. O amor gera, mas assume. O amor dá vida e jamais tira a vida. Só um espírito dominado pelo egoísmo é que faz uma coisa sem antes refletir sobre as consequências, sobre o que pode vir depois. Só o imbecil pratica o ato sexual sem pensar para depois ter que cometer um aborto. Mas não é só abortar que é crime. Também é ruim colocar uma criança no mundo sem ter condições de cuidar dela, educando-a e preocupando-se com o seu futuro. Apenas colocar no mundo para ser criada sem escola, sem alimentação adequada e sem profissão, para aprender a fumar, se drogar, a tirar pedras nos trens e mexer com mulheres que passam. E será que educar uma criança é botar farinha e feijão dentro de casa e ao chegar aos 10 anos colocá-la na escola, mas logo precisar retirá-la da escola para ajudar os pais? Item 4. Casamento ideal, cada qual com seu igual. Esse é um provérbio popular muito conhecido. É exato e correto, mas tem um detalhe. Entender o sentido dessa igualdade. Lógico que aqui não se trata de ser igual no dinheiro, na idade corporal, na cor ou na altura. A igualdade, melhor, sintonia, identificação, é uma aproximação de nível mental ou espiritual. Significa o seguinte: ser bem parecidos ou aproximados nos gostos, nas ideias, nos pensamentos e na cultura em geral. É importante saber que todos nós temos duas idades, a idade do corpo e a idade do espírito. Ora, quanto mais dê certos os gostos, mais fácil se torna uma vida a dois. Por exemplo, um sujeito adora música clássica e só curte MPB, mas a esposa só aprendeu a curtir música sertaneja brega. Aqui está havendo uma desigualdade no campo dos gostos musicais. Se ela é chegada em café, carnes e cervejas, e seu marido é vegetariano, não está havendo aqui aquela sintonia, aquela igualdade de gostos. Outro caso, o sujeito é católico ortodoxo, conservador, católico apostólico e romano ainda, mas vai e se casa com uma menina espírita praticante. Claro que não vai ter muita chance de conviver em paz e harmonia. Vai haver sempre motivos para discussões e discordâncias. Mas a pior desigualdade num casal é no campo intelectual. Um sujeito culto, poliglota, acadêmico em várias matérias, curte a beleza poética, o romance, o teatro, mas vai e se casa com uma mulher analfabeta, daquelas que só sabem mesmo ver TV, assistir novelas e escutar música de brega e sambanejo. Um casal desse não tem jeito. Outro exemplo, uma garota para frente, educadíssima, formada em literatura, adora poesia, curte filosofia, ciências psíquicas, mas seu homem só sabe montar cavalo, fumar cachimbo ou charuto, mexer com mulheres, tomar mé e ver filmes pornográficos. Agora eu pergunto, um casal desse tem jeito? São casos como esses que fazem os divórcios, os desquites e as separações. E o pior, fazem as desavenças, as intrigas, as brigas, os xingamentos dentro do lar, dando maus exemplos e escândalos para os filhos. Mas quando os gostos dão certo, é bem mais fácil haver paz, harmonia e felicidade numa família. Todo homem inteligente se prepara para vencer, para sair vitorioso em tudo que tenta realizar. É o preparo físico que faz o atleta. É o preparo intelectual que faz o professor, o escritor, o grande acadêmico. É o preparo moral que faz o santo. E é o preparo psicológico que nos faz aptos para acertar na escolha da pessoa certa para formar um lar. Por que a maioria dos que se casam se arrepende depois? Por que se vê tantos casais desajustados, se matando, discutindo, se xingando, dormindo em camas separadas? É porque não se preparam para o casamento.
Só quem está preparado para a vida de casado pode aguentar a barra de uma vida a dois. Vamos passar uma pequena receita para quem deseja obter sucesso no casamento. É preciso ter um sentimento apurado, além de um grande amor para dar. Geralmente queremos e exigimos amor. É urgente que sejam eternos apaixonados um pelo outro. E é muitíssimo importante que os dois gostem e curtam as mesmas coisas e que saibam amar. Mas aqui amor é bem mais sério e profundo que apenas fazer sexo. Amor no casamento é, acima de tudo, saber suportar e tolerar todos os defeitos um do outro. É importante que um veja o outro como alguém livre a ser assumido, alguém que tenha os mesmos direitos, que sinta as mesmas necessidades de amar e de ser amado. É preciso que o João largue o pé da Maria e reconheça que ela é gente, é livre e deve tomar decisões por si mesma. É preciso que se esqueça essa velharia de minha mulher, meu marido. Ninguém é de ninguém. Nenhuma mulher está obrigada a usar roupa comprida só porque seu marido é machão. E nenhum homem deve se tornar caseiro só porque sua mulher é uma fera. Portanto, sem essa de só vou se você for. Item 5. Tabus, superstições e ignorância. Trataremos agora de um assunto sério e muito importante. Trata-se de um tabu. Tabu é velharia, costume antigo, tradição, costume arraigado na cabeça do povão. Tabu é sempre uma proibição, uma censura, uma repressão, uma condenação. Para que servem os tabus? Quem leva vantagem com a existência deles? Lógico, são os poderosos, os ricos, os chefões, que se lucram em cima da ignorância popular. Toda cultura e todas as nações têm seus tabus, principalmente aqui no Brasil, que ainda somos um povo semi-analfabeto. Política, religiosamente falando, somos uma nação subdesenvolvida. A ignorância sempre foi e será sempre a causa de todos os males. O homem ignorante está sempre sendo roubado, lesado, enganado e está frequentemente sendo equivocado e acreditando em ensinamentos velhos, atrasados e superados. Enfim, o ignorante é presa fácil dos espertos e exploradores. Um povo que não lê, que não se informa, é um povo que vive porque vê outros vivendo. Só aquele que leu muito e procurou se informar é que tem conhecimento. Mas um povo que não lê, em vez de conhecimento, tem crenças e superstições. As superstições, os medos, os fanatismos religiosos são produtos da ignorância. Quem nada lê, nada sabe. Quem pouco lê, pouco sabe. E somente quem muito leu é que tem conhecimento. Aquele que, em vez de estudar, prefere ouvir velhos sermões e continuar acreditando em liturgias e outros símbolos do misticismo religioso, esse nada ainda conhece de religião. A única crença válida é a crença em nós mesmos, acreditar em nossa capacidade de pensar, raciocinar e descobrir, acreditar em nossa força de vontade, em nossa garra, em nosso esforço e em nossa dedicação. Quando alguém tem uma visão mais aberta, mais abrangente, esse alguém logo começa a ser visto como rebelde, comunista, renovador e até ateu. Os conservadores são velhos mentais, agarrados nos ensinos medievais, e por isso tudo fazem para a coisa ficar como está, para ver como é que fica. E quando alguém não aceita esse comodismo e tenta mudar, é logo chamado de revoltado, louco, pinel, etc. E fica marginalizado, jogado à margem da sociedade. Mas os gênios vivem conforme pensam. Vivem de acordo com o que conhecem, por isso costumam se isolar da sociedade. Num país cheio de tabus como o nosso, tudo faz mal, tudo é pecado, é coisa feia. E quando um esperto religioso prega que isso é pecado,
que é imoral, logo a massa popular entra nessa e é criado mais um tabu. Se um político interesseiro promete o mundo e o fundo aos seus eleitores, o povão vai na conversa, depois não acha nem mundo nem fundos. Se um padre velho seguidor de Moisés ensina que o casamento entre dois primos ou entre dois irmãos é crime de incesto, o nosso povo acredita e aí já está criado mais um tabu. Ora, voltamos a frisar, acreditar não é saber. Quem crê está longe de conhecer. Os acreditadores estão sempre sendo enganados e explorados. Os acreditadores são geralmente pessoas crédulas, ingênuas e sem malícia suficiente para descobrir a intenção e o jogo político de certos líderes. Os acreditadores são pessoas simples, humildes e estão sempre imitando e copiando costumes e tradições antigas que nos foram ensinados por mestres capitalistas e burgueses. Enquanto os sábios investem num Deus interno e eterno que atua no interior de cada criatura, a massa popular continua cultuando um Deus humano. Você sabe quais são os principais tabus da nossa cultura? São os seguintes: o tabu da idade, ser jovem, ser velho, eis a questão. O tabu do parentesco, meu pai, minha mulher, meu marido. O tabu do sexo, coisa feia, vergonhosa, imoral, escandalosa. O tabu do casamento, precisa casar na igreja, casamento civil é igual a amigal viver amasiado. O tabu da religião, precisa seguir e ser fiel à religião antiga, aquela que já herdamos dos nossos pais. O tabu dos sacramentos, precisamos acreditar nas coisas de Deus, naquilo que já nascemos vendo e acreditando. O tabu da virgindade de Nossa Senhora, da divindade de Jesus. Ora, quando alguém, em vez de acreditar nesses tabus, estuda a história, a origem e a razão de ser de cada um deles, logo vai ter uma ideia geral de como funciona a coisa. Logo percebe como estas crenças são costumes supersticiosos, tradições sem fundamento lógico. Graças à tecnologia e ao esforço de muitos cientistas, hoje existem poucos tabus. Uma grande parte desses já caiu. O desenvolvimento científico já conseguiu derrubar muitos deles. Por exemplo, hoje já sabemos que o símbolo do batismo serve apenas e unicamente para a gente se conscientizar da nossa responsabilidade de cristão. Sabemos que Maria de Nazaré apenas foi mãe de Jesus e não mãe de Deus. Sabemos que Jesus é um Deus, um D minúsculo, mas não é Deus. Jesus é o nosso mestre e o nosso governador planetário. Sabemos que o sexo é uma energia natural, uma coisa divina, talvez a maior maravilha da natureza, uma força criadora e procriadora, além de nos fornecer prazer de viver e encarar a vida a dois. Pecado ou crime é o uso errado do sexo, é o abuso e a exploração do sexo que é feito pelas pessoas ainda despreparadas para entender a grandeza dessa energia transcendente. Sabemos que o casamento não passa de um contrato civil, social, feito entre duas pessoas, e nada tem a ver com bênção de padre, nem com aparatos de adornos ou embelezamentos como grinalda, aliança, véu ou vestido de noiva, etc. O que faz a união de duas pessoas é o amor responsável e o respeito mútuo. Sabemos que juventude não depende apenas da idade física. Não é só quem tem 20 ou 30 anos que é jovem, é aquele que gosta de si mesmo, aquele que se prepara para a vida, que se cuida, que pratica esporte e ginástica, que tem vaidade pessoal e se atualiza com os problemas do nosso mundo. Esse é jovem. Sabemos que parentesco é coisa passageira, provisória e que ninguém é de ninguém. Ninguém é pai, mãe, filho, marido ou esposa de ninguém. Todos somos apenas irmãos em Cristo. Somos todos criados pelo mesmo Pai, o Deus Criador, e voltaremos todos ao seio do Pai. Também sabemos que a união conjugal de dois primos, ou mesmo irmãos consanguíneos, pode ser uma relação normal, igual a qualquer outra, dependendo somente da concordância dos tipos de sangue e do amor que possa surgir
entre eles. O tal crime de incesto não passa de uma lei humana que regula o abuso e evita uniões onde os tipos de sangue possam causar problemas. Item 6. O que é ser jovem e ser velho? Vamos comentar mais um pouco desses tabus. Quando se fica velho? Ora, já abordamos ligeiramente essa questão, mas como tratei de modo superficial, preciso aqui me expandir mais. Jovem é aquele que gosta de si e curte a juventude. Jovem é quem faz tudo para permanecer sempre sadio, cheio de vigor, vida, e jamais perde a fé em Deus, em si mesmo e no homem. Jovem é aquele que olha sempre para frente, é quem pensa de modo positivo, com otimismo e com realismo, evitando as fantasias e as ilusões. Jovem é quem está sempre de bem com a vida, é quem tem a mente aberta para o diálogo, para a troca de ideias e para a aceitação da realidade. Jovem é todo aquele que tem o coração receptivo, é aquele que aprendeu a amar e perdoar. O sujeito comum, quando deseja saber a idade de alguém, pergunta: quantos anos você tem? Mas o sujeito inteligente, ao contrário, quando pretende saber a idade de alguém, observa o que faz e o que pensa esse alguém. Em vez de perguntar quantos anos tem, pergunta: o que você pensa? O que você faz para continuar jovem? Qual a sua ideia a respeito de sexo, de amor, de esoterismo, de vegetarianismo, da pena de morte, da conquista do espaço? Você vive atualizado? Você vive o momento? Você vive o presente ou vegeta mastigando o passado, estragando o presente e entediando o futuro? O que você acha da AIDS, do câncer, dos discos voadores, da emancipação da mulher e das moradas da casa do pai? Até onde vai sua capacidade de raciocinar? Você costuma pensar por si mesmo ou se acostumou a obedecer às velhas leis e os velhos costumes da sociedade? Você conhece, pesquisa, busca, estuda sempre mais, almeja o conhecimento superior ou se acomoda aceitando ensinos de líderes? Você acredita ou procura experimentar e pôr à prova para adquirir certeza? Muita gente admite e até admira essas verdades, mas acha que isso são apenas palavras bonitas, pensamentos bem elaborados, frases selecionadas para embelezar o discurso, poesia, palavras lindas e linguagem figurada. De fato, não são apenas qualidades morais e intelectuais que tornam o homem jovem. Tudo isso, mais o preparo físico e a abstinência de carnes e outras coisas prejudiciais à saúde, como fumo, álcool, noitadas, prostituição ou abusos de alimentos ou bebidas em geral. Evitando todos esses maus hábitos, você pode atingir os 100 anos ou mais, conservando uma aparência saudável e uma mente sadia. A juventude é mais um estado da mente que uma realidade física. Mantendo todo esse programa de vida, você pode ser chamado jovem aos 60 anos e sentir-se realmente jovem, sentindo-se útil à sociedade e disposto, animado e vigoroso por tempo indeterminado. Infelizmente, se vê por aí um monte de pessoas de 30, 40 anos que já se acham acabados, desanimados e envelhecidos. Eles mesmos desconfiam de sua desgraça e de sua velhice precoce ao desabafarem dizendo: já estou ficando velho aos 30 anos. Veja só que ideia terrível. Em vez de dizer estou ficando velho porque não estou me cuidando, porque não faço exercício e porque estou viciado em costumes péssimos que só levam o homem ao cemitério. De fato, é uma vida desregrada, vivida de modo errado, que nos envelhece num período de 20 ou 30 anos. É um pensamento medieval negativo que leva a pessoa ao envelhecimento precoce. Os exemplos estão por aí, por toda parte, mostrando como não é só o tempo que nos envelhece, mas nós mesmos nos tornamos velhos.
Item 7. O preparo para fazer amor. Se você não se preparou para negociar, certamente será um fracasso sua tentativa de fazer um bom negócio e atrair clientes. Se você não se preparou para subir num palco, certamente será uma tragédia sua primeira apresentação. Se você nunca se preparou para pronunciar um discurso, é provável que seu primeiro discurso seja daqueles de dar dor de ouvidos em gato. Ora, não nos cansamos de repetir que a palavra-chave, a palavra básica para o sucesso na vida é preparo. Preparo para ser feliz na vida é estudar para descobrir o sentido da vida. O preparo para ser feliz na cama é tão importante e necessário quanto outro qualquer. É bastante conhecida a velha hipocrisia dos casais que na frente dos amigos e dos estranhos é beijinho para lá, beijinho para cá, meu bem, meu amorzinho, mas à noite vem a guerra entre as quatro paredes. É falta do devido preparo para enfrentar aquela hora, a hora mais séria. Muitos casais aparentemente se amam, se curtem, mas só diante dos amigos. Chega, porém, a hora de tirar a máscara e vem a separação para o espanto dos vizinhos. Caramba, ele se amava tanto. O que aconteceu? Será que não foi mal olhado? Um olho gordo? Não foi coisa feita nem feitiço. É que não havia paz na cama. No dia a dia até que dava para ir quebrando o galho, mas na cama não estava existindo aquela igualdade, aquela identificação exigida. Na cama, um deles ou ambos não tinha a manha de ser igual. A desigualdade deu motivo para a separação. Ora, devemos repetir aqui que sexo nunca foi sinônimo de amor. Sexo é órgão físico, mas amor é coisa sublime demais, é coisa divinal, é perdão, é religião pura. Sexo os animais também têm, sabem fazer, mas amor não é coisa que se vê por aí dando sopa, não. A união dos corpos sem a união das almas é um ato comum, material. É um prazer egoísta que pode se tornar insípido, sem graça e até sem gosto. O encontro de dois corpos forma a relação sexual que pode ser seca, banal e pode se tornar enfadonha e não trazer nenhuma satisfação para o espírito. Amor é qualidade moral, é sentimento que eleva, que desprende, que liberta, nos tornando meios divinos. Esse é o mundo criado pela união de dois apaixonados. E tudo isso é santificação, é religião, é mística transcendental, é desfrutar do que há de mais santo que o Criador colocou na terra. É tudo isso que forma o céu dos jovens. É nesse céu que nós somos salvos dos nossos pecados, pois a gente se transformou num só corpo. As nossas almas se fundiram e agora existe apenas uma realidade chamada nosso amor. Cada olhar, cada gesto feito durante o dia deve dar continuidade aos momentos de doação total. Mas todo esse processo de devaneios, de fantasias, precisa ser com absoluta pureza, com liberdade e não com aquele sentimento doentio de ciúme e de posse. Afinal, um casal século XXI não pode continuar alimentando aquela ideia medieval de minha mulher, meu marido. Um casal sensível pensa assim: olha, nós somos apenas um. Você não é minha, você é apenas minha metade. Você é responsável pela nossa felicidade. Você não sente felicidade sem eu, mas porque você livremente me escolheu. É você que me obriga a sentir prazer de estar vivo. Você é quem me faz gente. É sua imagem diante dos meus olhos que me faz sentir a presença de Deus. Eu não vejo Deus, mas vejo você. E é você que tem a força de transformar meu inferno no paraíso. Você é o sexo forte que pode mudar o meu destino. Você me tirou da solidão e da carência. Você é a deusa que teve o poder de me tirar do desespero de uma vida vazia e me levar para o seu céu. Um céu feito só para nós dois.